Oi, eu sou a Luísa, professora de artes, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre surrealismo, pop art e op art. Esses movimentos fazem parte das vanguardas europeias que aconteceram no começo do século XX. Em especial, a pop art e a op art aconteceram na segunda metade. No surrealismo, nós temos obras muito peculiares. Os artistas surrealistas acreditavam que a função da criatividade era libertar o nosso inconsciente. Então, por isso que a principal temática aqui são os sonhos, são as paisagens oníricas que a gente chama. São coisas que não fazem sentido, porque normalmente quando a gente sonha, e lembra do que sonhou, tá com uma pessoa de um lugar que você conhece do trabalho, e aí você tava num cenário de uma escola que você estudou, e aí você abre uma porta e vai parar na casa de um parente seu. Você conhece fragmentos e aí no sonho se junta tudo de uma forma muito estranha e muito peculiar, que às vezes você acorda, nossa, será que isso aconteceu ou foi só um sonho? Os principais artistas desse movimento são o Salvador Dalí, o Max Ernst, o Giorgio de Chirico, o Juan Miró e o René Magritte. Cada um tem uma produção muito única, com uma poética específica, mas que no final todos produzem essa mesma temática de onirismo, de sonhos, de colocar o inconsciente para fora, retratar tudo o que aconteceu. Depois nós temos a pop art. Os artistas da pop art, eles tinham uma formação acadêmica de belas artes, eles produziam esse tipo de obras, mas com a industrialização, com o advento da propaganda, de muitas influências, eles começaram a perceber que a arte precisava estar a favor da massa, através de técnicas e da cultura da massa em si. Por isso que chama pop art, que seria não do pop de música pop que a gente tem. Tudo bem que isso vai ser derivado também desse mesmo termo, mas pop no sentido de popular, de fácil acessibilidade. Porque antes, uma obra de arte era muito imaculada. Isso o Walter Benjamin vai falar no texto dele sobre a era da reprodutibilidade técnica, que a obra de arte passa de ter aquela áurea dela como algo sagrado e passa a ser algo corriqueiro. Então, entre a Mona Lisa e o Romero Brito, tem um penhasco de diferença. Mas ele fala que, com a democratização do acesso à arte e com a popularização dos meios de comunicação, muitas pessoas passaram a ter mais acesso e a consumir esse tipo de cultura. Então, a tendência dos artistas a usarem linguagens mais acessíveis, de fácil reprodução, para conseguir fazer mais cópias para vender mais barato e mais pessoas terem acesso a esse tipo de arte, começou aqui. O principal artista da pop art é o Andy Warhol, e ele fez obras de arte com lata de sopa da Campbell's, com a Marilyn Monroe, com o Elvis Presley. Isso daqui eu acredito que vocês já tenham visto também em algum momento da vida. Mas a gente tem também o Richard Hamilton, que ele fazia algumas colagens. Nós temos um dos meus favoritos, o David Hockney. Gente, ele é um senhorzinho muito simpático, ele ainda tá vivo. O site dele é fenomenal. Ele tem, assim, as obras de arte separadas por décadas. Ele faz obra de arte desenhando no iPhone, desenhando no iPad. E ele foi muito inteligente porque ele retomou o conceito da câmera escura que os renascentistas, o Leonardo da Vinci, usava para estudar perspectiva, para projetar um quadro, para fazer tudo com harmonia. Então, assim, genial, simpático e bom artista. E a gente também tem o Roy Lichtenstein. Você também pode ser que já tenha visto alguma obra dele. Ele já tem uma temática mais voltada para os quadrinhos, que também é outra coisa super popular, e transforma isso em obra de arte. Então, é muito interessante quando você vai no museu e ver uma obra do Roy Lichtenstein, porque parece que tirou um print do arquivo digital do quadrinho e enquadrou. Eu gosto bastante dele também. E por fim, nós temos a op art, que a gente pode considerar que foi uma evolução da pop art, mas eles tiraram as figuras e colocaram ilusões de ótica, trabalhando especificamente com a abstração e com formas geométricas. Não é abstração como no abstracionismo que a gente viu na aula passada. Vocês vão perceber que é um design mais arrumadinho, mas mesmo assim não deixa de ser abstração. Então aqui nós temos Victor Vasarely, que eu diria que é um dos principais nomes, Tadaski e a Bridget Riley, outro nome de mulher aqui nas nossas aulas. Tudo que vem depois desses três movimentos, né, que o último seria a op art, nós consideramos como arte contemporânea.
ainda está dentro da idade contemporânea, mas a gente entende que tudo que devia ser quebrado a primeiro plano em relação ao academicismo foi quebrado nesses movimentos da arte moderna. Agora, a partir daqui, o que vier depois é outra coisa. Vai ser baseado nessa arte moderna e não nas quebras de paradigma de antigamente. Então, só para se fazer mais claro, por exemplo, para a gente fazer um cheesecake, trazer um pouco de culinária. Para a gente fazer a massa do cheesecake, né, de goiabada, de frutas vermelhas, enfim, é uma farofinha que a gente tem que fazer de bolacha de maisena. Então, qual é o primeiro passo? Você tem que transformar a bolacha em farofa. Então, não dá pra você simplesmente tacar no liquidificador e esperar virar farofa. Não, porque você vai ficar eternamente e o seu liquidificador vai quebrar. O que você tem que fazer primeiro? Quebrar essa bolacha em pequenos pedaços. E aí, esses pequenos pedaços você vai pôr no liquidificador para aí sim virar farofa. Aí você segue com a receita, faz o creme, faz a cobertura. A arte moderna pegou a bolacha de maisena inteira do academicismo e quebrou em várias partes. E fez esculturas de girafa com esses pedaços de bolacha, assim, sabe? Transformou a bolacha, quebrou e fez uma figura completamente diferente. Agora, a arte contemporânea, que é o que vem aqui depois da Op Art, ela pegou esses pedacinhos e triturou, virou farofa. E aí ela foi fazer, sei lá, glitter. Entendeu? De bolacha de maisena, a gente foi pra uma escultura de girafa, que aí a gente foi pra glitter. Ou qualquer outra coisa que não tem nada a ver, mas foi tudo evolução do anterior e cada um foi quebrando o que era o seu limite. Então a arte moderna chegou aqui nesse limite, pedacinhos pequenos. Agora a arte contemporânea continua. Não, pode deixar que eu consigo ainda inovar nesses pedacinhos quebrados. Eu vou pôr no liquidificador, eu vou fazer farofa, eu vou sintetizar, eu vou transformar isso em roupa. E eles fazem isso mais pra frente. Só que acontece que a arte contemporânea, ela é tão recente que eu até tinha uma professora que ela falava assim, a arte que a gente tá vivendo hoje, a gente só vai aprender daqui 50 anos, que vai começar a ter nome, pra gente começar a estudar. Então eu posso só citar aqui alguns nomes pra vocês, se quiserem procurar. A gente tem Lygia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica, o Romero Brito, como eu citei, a Beatriz Milhazes, tantos outros artistas que alguns já morreram, outros ainda estão vivos, mas levam a arte a esse outro nível, outro patamar. Se você for procurar esses nomes, às vezes você vai se deparar com algumas coisas esquisitas, ou você vai se deparar com coisas que você não concorda que seja arte, ou que seja uma pintura, mas você vê influência de outros movimentos que a gente já estudou, e isso é totalmente normal. Porque a arte, ela pode se desdobrar de todas essas formas. Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre surrealismo, pop art e op art e um pouquinho sobre o que vem depois na arte contemporânea. Tudo isso aconteceu no século XX. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!